até mais importante do que começar a pensar sobre a dieta é até entender os nossos padrões, né? Por exemplo, o quanto será que a gente está comendo? Será que eu como mais do que eu deveria? Será que eu como mais vezes do que eu deveria? Quanto será que eu estou consumindo de refeições que prejudicam o processo de emagrecimento ou ajudam no processo de emagrecimento? E para isso a gente precisa ter algum tipo de medida, né? Como é que você vê, por exemplo, estratégias como pesagem diária, como registro das alimentações, como dentro do processo de emagrecimento, elas realmente ajudam as pessoas a ter mais consciência do que está acontecendo? Jorge, elas não só ajudam, elas são essenciais. Você registrar as coisas significa que você está trazendo esses fatores à sua consciência. Significa que você está parando para refletir. Exemplo: pessoal aí de casa, eu sei que muitos de vocês têm aquele hábito da beliscadinha. Eu sei que você aí já abriu a geladeira, já foi lá pegar um doce. E, pessoal, o grande problema da obesidade, né, da compulsão, é que ela não dói. Eu comer errado não dói, ao contrário, é prazeroso Uhum. eu comer errado. Eu comer aquele brigadeiro, nossa, delícia. O sofrimento vem depois, que eu me vejo no espelho e não me reconheço no meu corpo, né. O sofrimento vem depois. Então, a gente tem essa questão ali de que, cara, o alimento prazeroso, ele não tá doendo em mim, né. Então, quando eu registro, ele começa a doer um pouco. Ele começa a doer um pouco. Por quê? Comi um brigadeiro, anotei no meu caderninho ali que eu comi um brigadeiro. Ai, tô ansioso. Nossa, tô ansioso, vou comer outro brigadeiro. Aí a pessoa vai à geladeira lá, come outro brigadeiro, mas ela tem aquele compromisso de que vai registrar tudo, né. Anotei, comi outro brigadeiro. Começa: "Nossa, eu já comi 2 brigadeiros hoje", né. Passa mais um tempo: "Ai meu Deus, meu trabalho tá estressando, tal, 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 vou à geladeira. Não, mas eu não posso ir. Eu já anotei no caderno aqui 2 brigadeiros, né. Não, vou deixar pra depois, vou fazer outra coisa, vou respirar fundo, e porque eu não quero ter outra refeição dessa qualidade aqui no meu registro". Esse é o efeito imediato. Depois que termina meu dia, eu ainda consigo refletir mais sobre o que eu vou fazer no dia seguinte, que vai evitar que eu repita esses erros. Porque é importante a gente refletir sobre aquilo que a gente registra. É extremamente importante, pessoal. Se a gente reflete, né, sobre o que a gente registrou, a gente começa a pensar assim: qual que foi o contexto em que eu fiz essa refeição? Eu estava estressado por conta do trabalho. E por que que o estresse do trabalho, com o estresse do trabalho, foi possível você consumir essa refeição? Porque eu comprei, porque eu deixei à mostra, porque eu passava pela cozinha e eu via aquela barra de chocolate me chamando. Então, quando a gente fala de temperança, pessoal, muitas das vezes não é você ficar ali olhando para o alimento e: "Não vou comer, não vou comer, não vou comer". É você eliminar esses gatilhos. É você trazer a consciência àquilo que você está fazendo. Você precisa ter consciência dos seus atos. E como você vai ter consciência de alguma coisa se você não registra? Como? Tudo que a gente não registra, eventualmente, as nossas sinapses cerebrais fazem que a gente esqueça, elas acabam falando assim: "Isso é menos importante, essa pessoa não deu tanto valor para isso, vamos apagar essas conexões". Então o registro ele é não só importante, como ele é fundamental. Perfeito. E até é importante, né? Você falou bastante sobre o registro dos alimentos, né? De comer em si. E a gente fala bastante sobre temperança, que é basicamente ali uma virtude descrita por Aristóteles, em que a nossa razão ela vence as nossas inclinações corporais. E você falou muito bem, né? Temperança não necessariamente é resiliência, é lutar contra o ambiente o tempo todo e tentar vencê-lo.
É realmente você saber que o ambiente é algo que dificulta o processo de emagrecimento, que quando você se planeja, você diminui, por exemplo, esse atrito no processo. Então, ser temperante, na verdade, envolve inclusive um processo de autoconhecimento aplicado. Você entender que algumas coisas dificultam o seu emagrecimento e moldar o seu ambiente para que isso facilite e, consequentemente, você não tenha mais chances de cometer, por exemplo, uma refeição vermelha ou fazer um comportamento que não vai ajudar no processo de emagrecimento. E as beliscadas, que você falou muito bem, são dos pontos principais quando a gente fala das pessoas que dizem: Poxa, mas eu faço tudo certo. Eu como durante o dia, faço meu almoço, faço meu jantar, como bem e mesmo assim eu não estou conseguindo emagrecer. E aí, quando a gente vai dar uma olhada, essa pessoa, na verdade, registrou na cabeça dela as alimentações, vamos dizer assim, que principais do dia: almoço e jantar. Agora, quando a gente fala de quantas vezes você realmente comeu, anota para mim hoje quantas vezes você colocou alimento na boca. Independente do que era. Se você bebeu alguma coisa, se você comeu alguma coisa. E aí você olha lá no registro no outro dia, a pessoa se comeu 10 vezes no dia. Só que 2 foram o almoço e o jantar, e todas as outras foram um cafezinho, até sem açúcar, mas com uma bolachinha, um chocolatinho depois do almoço, de tarde um bolinho, de noite alguma uma paçoquinha. E aí quando você vai ver, é óbvio que isso vai influenciar no emagrecimento. Por quê? Porque a pessoa não chega no déficit calórico. Às vezes ela tá num superávit calórico, na verdade, e ela começa a ganhar peso. Então, realmente, o registro das refeições traz clareza para o processo. Agora, e se a gente falar sobre o registro do peso? Muita gente, provavelmente o pessoal de casa, já ouviu falar que, poxa, eu não me peso todo dia porque isso me traz ansiedade. Eu não gosto de ver meu peso mudando na balança e tudo mais. O que você acha sobre esse processo? Realmente se pesar todos os dias ajuda no emagrecimento? Jorge, essa pergunta é excelente. Eu acredito até que valha um episódio isolado só dessa pergunta sobre o peso, né? Assim, eu entendo, pessoal, a recomendação de alguns profissionais de que às vezes não é tão interessante você se pesar todos os dias. Por que eu entendo? É mais uma questão do pensamento do paciente, que ainda não entendeu a forma com que o peso se comporta, do que realmente sobre o hábito de se pesar. O nosso peso, ele tem variações importantes de um dia para o outro. E as pessoas que estão se pesando sem fazer uma análise profissional de tendência gráfica, por exemplo, começa a ficar ansiosa, porque um dia o peso está em cima, um dia o peso está embaixo, aí ela acha, quando o peso abaixa ela está super motivada, quando o peso sobe ela fica desmotivada, e muitas vezes esse processo de entender, quando você não tem acompanhamento, você entender essa variação, é um processo que demora, né? E aí a pessoa fica ansiosa, o profissional fala assim: "Olha, quer saber? Ao invés de ficar, dando murro em ponto de faca, tentando explicar exatamente como o peso se comporta, eu vou pedir então, ó, esquece o peso por enquanto, tá? Registra ali uma vez por mês, ou então só vamos pesar quando você estiver aqui". Eu entendo essa recomendação, mas a recomendação parte do princípio de que a pessoa não entendeu a variabilidade normal do peso entre dias. Uma vez que você entende que o peso é assim mesmo, eu sempre dou o exemplo da montanha-russa, né? Que a gente tá na montanha-russa lá num parque de diversões, por exemplo. Ela sobe, ela desce, sobe, mas no final a gente sabe o quê? Que a gente vai chegar lá embaixo. É isso que a gente tem que ter, ó, não vou me importar com as variações, vou fazer análise gráfica, mas eu quero que chegue lá embaixo. E aí entra as vantagens claras de você se pesar. Primeiro, a vantagem clássica é que todo dia você está ali reafirmando um compromisso. O dia que você acorda, né, inclusive fala assim: "Olha, se pese logo ao acordar", e já se pesa, você está assinando um atestado ali que hoje vai ser um dia bom para a minha dieta. Hoje vai ser um dia bom para os meus hábitos. Você está reafirmando esse compromisso todos os dias. E aí, o fato de você fazer todos os dias torna esse bom hábito realmente um hábito ali. Fica natural para você. É igual escovar dente. Chega para uma criança e fala para ela assim: "Olha, tem um bastão aqui, tem uma pasta, você vai ter que passar esse bastão na sua boca todo dia pro resto da sua vida". É extremamente incômodo, né? Uhum. Imagina pra criança no início ali, né, ela fazia assim, fazia cara feia.
E depois ela vai fazer todo dia e não vai nem perceber ali que ela tá escovando o dente, né, Jorge? Ela não vai nem perceber. Então a gente pega um compromisso reafirmado diariamente e transforma ele num hábito que vai passar a não fazer diferença pra gente, né? Não vai passar a não. Quer dizer, a diferença, né, sobre o nosso emagrecimento é notável, mas vai ser algo que não dói de fazer. Uhum. E esses benefícios iniciais, eles já são excelentes, mas a gente tem inúmeros outros, né? Poderia citar, por exemplo, a gente conseguir acompanhar as tendências de peso e ver quando o nosso gráfico ele está tendendo a ficar num platô, quando ele está tendendo a voltar a subir e quando ele está baixando. E aí, se a gente vê que ele está no platô, está começando a subir, a gente começa a refletir. Nossa, o que eu fiz diferente esta semana que está me fazendo ter esse comportamento no gráfico? Na hora que você começa a fazer algo errado, na hora que você começa a sair do seu propósito, você consegue identificar isso. Agora imagina se você pesa uma vez por mês, como é que você vai fazer para você identificar o exato momento em que você está errando? Difícil, extremamente difícil. E outra coisa também da pesagem diária, nossa, poderia ficar falando aqui muito sobre isso, né? Mas é identificar se tem dias específicos que são vilões. Por exemplo, vamos pensar no seu gráfico de peso. Imagina que de um domingo ao outro, o seu peso, seu gráfico de peso faz isso aqui. Tá descendo, né? Descendo. Bom. Uhum. Só que, se você pesar todos os dias, você vê que vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O que aconteceu na quarta-feira? Terça para quarta. O que eu fiz de terça para quarta que foi responsável por esse pico? Nossa, mas todas as terças para quartas está acontecendo isso. O que eu faço diferente? Ah, eu vou à feira e como um pastel. Nem estava me tocando disso. Nossa, eu dou beliscada no trabalho. Rapaz, isso pode estar fazendo diferença, né? Então, se você pesa, tem esse hábito de pesar diariamente, ó, terça para quarta fez isso aqui. Se não tivesse feito, né, em vez de fazer isso aqui no seu gráfico de peso, poderia ter sido isso aqui, ó, né? Olha o potencial que você perde e não identifica por não se pesar todos os dias, né? Então, assim, tem benefícios de sobra, Jorge, na pesagem diária. Mas realmente ali, eu acho extremamente interessante você renovar seu pacto diariamente. Você falar assim: hoje eu continuo. Amanhã eu desisto, mas hoje eu continuo. Aí amanhã você também fala assim: amanhã eu desisto, mas hoje não. É comportamento, pessoal. É comportamento. Boa. E até quando a gente fala, né, especificamente sobre o registro do peso, é interessante quando a gente olha, por exemplo, as pessoas que têm ansiedade relacionada a se pesar todos os dias. O primeiro ponto é que, óbvio, a recomendação de não se pesar todos os dias muitas vezes vem do profissional que sabe que aquele paciente ainda não entendeu o real benefício da pesagem diária. E a gente fala bastante sobre isso aqui também. Poxa, se você se sente ansioso, é porque provavelmente você ainda não entendeu que o seu peso ele pode variar ao longo dos dias. Mulheres, por exemplo, podem ter variações até significativas por conta de ciclo menstrual, retenção de líquido. Às vezes a pessoa é uma pessoa que é atlética, faz muito exercício e aí come num dia muito carboidrato, tem uma recuperação de glicogênio e ela vai ter um aumento de peso também considerável. E saber dessa mudança, entender que existe um padrão de peso de variação normal, já traz uma tranquilidade inicial para que a pessoa fale: poxa, então vamos começar a me pesar todos os dias para ver qual que é a minha tendência. E a tendência é algo importante. Porque se eu me peso uma vez na semana, é o que você falou, eu não sei o que está acontecendo. Eu só estou tendo ali um marco que é até melhor do que se pesar uma vez por mês. Exato. Agora é óbvio que eu não tenho ali mais capilaridade, eu não consigo entender como é que as coisas estão acontecendo. E aí, quando a pessoa começa a ganhar conhecimento, e talvez o podcast que a gente faz tem exatamente esse intuito, ela começa a entender que tá, é normal ele variar um pouco. Então, deixa eu dar uma olhada na minha tendência. Deixa eu me pesar todos os dias e perceber se eu estou aumentando, diminuindo, onde eu aumento, onde eu diminuo. E é o que a gente chama aqui de autoconhecimento aplicado. É entender que, poxa, às quartas e às quintas-feiras eu me alimento mal e isso provavelmente não está ajudando no emagrecimento. Se eu começar a me comportar melhor na quarta e na quinta, será que eu vou conseguir emagrecer melhor?
é um aprendizado em si também, né? A pessoa vai começando a entender o que ela tem de diferente das outras pessoas. A gente já falou várias vezes que a mesma intervenção, ela não vai ter exatamente o mesmo resultado em todo mundo. Agora é óbvio que comer de forma saudável, praticar exercício físico, não consumir álcool, não consumir tabaco, tudo isso, dormir bem, vai ajudar. Não tem como não ajudar. Agora é óbvio que umas pessoas podem ter mais ou menos resultado dependendo da vida como um todo. Agora falando especificamente dos alimentos, né? A gente falou sobre a pirâmide alimentar, já falou que não necessariamente seguir a pirâmide vai te ajudar a emagrecer e também já falou um pouco sobre alimentos que talvez o marketing esteja colocando ali de uma forma um pouco perigosa, principalmente a carne vermelha, né? Até por uma certa ali promoção do setor agropecuário americano, de que não, vamos comer carne e tudo mais, e o pessoal tem que tomar cuidado porque realmente gordura saturada tem uma influência grande com a nossa saúde cardiovascular. Mas pensando em alimentos em si, o pessoal saindo de casa quer saber, poxa, tem um alimento que é ruim? Tem um alimento que é bom? Como é que a gente pode explicar, por exemplo, esses conceitos dos alimentos aliados e dos alimentos vilões no processo de emagrecimento? Então, primeiro, né, vamos conceituar essa questão de alimento aliado e alimento vilão. Alimento aliado, eu sempre gosto de dar o exemplo, né, de dar o exemplo da guerra, né? A gente está em uma guerra contra a obesidade. A gente quer que nossos aliados fiquem perto da gente e que os vilões, eles fiquem longe, né? A gente não quer ver a cara do nosso vilão. Os alimentos aliados são alimentos em que é muito importante que eles estejam mais à vista, que eles estejam de mais fácil acesso para a gente, né? E que são aqueles que eu já estou falando desde o início ali, de que eles não são ultraprocessados, que eles têm uma quantidade boa de proteína e têm uma baixa densidade calórica, né? Eles tendem a ser alimentos que te dão mais saciedade a um custo de calorias menor. Você fica mais cheio e você consome menos calorias, né? Esses tendem a ser os alimentos aliados, aqueles que eu quero deixar próximos a mim. E os vilões, é aqueles vilões lá da guerra que eu não quero saber dele. Show, sai daqui, né? Não quero que você fique próximo de mim, próximo a mim. Esses são aqueles alimentos que têm alta taxa de glicídio, alta taxa de açúcar adicionado, baixa taxa de proteína, alta industrialização, né? Aqueles empacotados assim que dura, né? Você deixar o negócio dura assim o resto da vida, né? Um monte de conservante. Então a própria pirâmide ela vem com essa ideia muito interessante, né? Que a comida ela tem que ser uma comida de verdade. Então, afaste-se dos vilões e aproxime-se dos aliados, né? Por exemplo, eu tenho ali uma barra de chocolate super industrializada, né? Alta taxa glicídica, alta densidade calórica. Jorge, eu te pergunto, eu vou deixar essa barra de chocolate perto de mim? Não. Não. Se eu quero emagrecer, Por quê? vai ter que lutar contra ela o tempo Você inteiro. vai ter que lutar contra exatamente isso, Jorge. Tem que ficar lutando contra esse vilão. Se o vilão tá perto de mim, eu tenho que ficar lutando contra ele. Isso é claro, né? Agora, se ele tá afastado, eu posso até pensar melhor. O nosso cérebro emocional, ele começa a afastar o racional quando o vilão tá perto da gente, né? Imagina que você tá lá na guerra, aí você viu um soldado inimigo do seu lado. Você vai pensar direito naquela situação? Não. Para isso que existe, por exemplo, o planejamento de guerra, né? O general o marechal, no caso da guerra, vai se reunir ali com o esquadrão e vai planejar o que eles vão fazer quando estiverem em frente. Vão treinar para isso. Mas eles não querem ficar em frente, né? Eles querem um afastamento total desses inimigos. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Afastar dos vilões, deixa escondido, não leva para casa, né? Fala assim pro seu marido, pra sua esposa, olha, esconde isso de mim, eu não quero isso aqui. Não vamos comprar isso. Vamos ao mercado ali saciado pra gente não ficar pensando em levar tudo que tem aqui. Então, assim, aproxime-se dos aliados e afaste-se dos vilões. É essa a premissa básica. Perfeito. E a gente já falou bastante, né? Os aliados são aqueles alimentos com baixa densidade calórica, com alto índice de proteína,
que tem, por exemplo, bastante água e bastante fibras. Por quê? Porque eles vão fazer com que você consiga ter um consumo de volume interessante e, ao mesmo tempo, poucas calorias. Já os vilões é o contrário. São alimentos em que muitas vezes são ultraprocessados, aquelas bebidas calóricas, né? Porque pouca gente fala sobre bebida quando a gente fala de emagrecimento. Acho que é Sim. só comida. E não, aquelas bebidas açucaradas que a gente consome também tem. E, obviamente, os alimentos que, ainda que sejam alimentos saudáveis, podem trazer um pouco de compulsão. Sei lá, por exemplo, oleaginosas, né, castanhas, tem que tomar cuidado porque é alta densidade calórica e se você tem compulsão naquilo, você vai comer demais. Mas geralmente a compulsão também está associada a ultraprocessados. E você falou muito bem, né? Cara, afaste-se dos vilões e se aproxime dos aliados.